nossa conversa sobre Rio Grande do Norte e Natal. Aspectos históricos feitos, como eu já disse, de forma bastante despretensiosa, atendendo somente a essas provocações e completando o nosso tempo aqui nesse período de recesso forçado em decorrência do Covid-19. Mas falamos no vídeo anterior do surgimento da Ribeira, do aparecimento da Ribeira no século XIX já, no comecinho do século XIX. E como ela se estruturou e qual o aporte econômico, que era exatamente o surgimento das embarcações, descendo ali onde hoje é a Tavares de Lira, etc. e tal. E encontramos um episódio desagradável do ponto de vista sanitário e de saúde no nosso estado e na nossa cidade, que foi a chegada aqui da chamada cólera morbus, uma doença que matou muita gente e que exigiu do poder público um investimento para acudir àquela situação. Então, 1856, Natal ganha o seu primeiro hospital público, que antes as pessoas eram atendidas em situação de caridade, eram os padres, eram freiras, eram pessoas mais caridosas, piedosas, que acudiam aos doentes, oferecendo aquelas mesinhas e coisas assim. Então, o primeiro hospital nós vamos encontrar em 1856, na edificação do chamado Hospital de Caridade, que é aquele prédio onde hoje ainda funciona de maneira precária a Casa do Estudante. Foi Hospital de Caridade, depois foi quartel, o quartel-geral da polícia, tanto que no episódio de 1935, a chamada intentona comunista, o quartel da polícia era ali. Mas bom, foi construído em 1856 para acolher as pessoas infectadas, as pessoas doentes pela cólera morbus. Então foi construído. E na sequência, como morria muita gente, e até então as pessoas eram sepultadas no interior das igrejas, porque eram poucos mortos e tal, sepultavam no interior e nos arredores das igrejas. Então, por questão sanitária, foi construído o cemitério do Alecrim. Então, aquele cemitério do Alecrim data de 1856 e foi edificado e foi construído para acolher os mortos da cólera morbus. 1869, aquilo que era um cais tosco na Ribeira, recebeu investimentos públicos para permitir a atracação de embarcações de porte mais relevante. Então, 1869 é construído o chamado Cais da Ribeira, no final da atual Avenida Tavares de Lira, que não tinha configuração de avenida, de coisa nenhuma. Ali existia um amontoado de casas de forma muito tosca e dentro de um mangue praticamente. E o Cais da Tavares de Lira, que nós conhecemos hoje, foi chamado primariamente de Cais da Ribeira e já era um avanço para aquela época, que era para permitir o atracamento de paquetes e de barcos de transporte de mercadorias, etc. e tal. Nessa época, o poder público resolveu investir de maneira mais pesada no que diz respeito a edifícios públicos. Então, nós já falamos da construção do Hospital de Caridade, nós falamos da construção do Cais da Ribeira e vem em 1872 a construção do Palácio do Tesouro, que é a atual Pinacoteca do Rio Grande do Norte, o antigo Palácio Potengi, Palácio da Esperança, Palácio da Cultura, tantos nomes já recebeu aquele edifício que fica na atual Praça 7 de Setembro e que foi durante muito tempo sede do governo do Rio Grande do Norte. Então, hoje é um estabelecimento de ordem cultural sob a gestão da Fundação José Augusto e tem o nome oficial de Pinacoteca do Rio Grande do Norte, mas se presta a outras atividades de ordem cultural. Mas o certo é que aquilo foi construído com a finalidade de sediar o tesouro. Então, o
Palácio do Tesouro, que era sede também da gestão, naquele prédio de 1872, em estrutura neoclássica, que é mantida até hoje. Quer dizer, as linhas gerais neoclássicas daquele prédio datam da sua construção primária. Um pouco mais adiante, eu diria que quase nos fundos do Palácio do Tesouro, tendo entre um e outro a igreja de Nossa Senhora da Apresentação, que depois virou catedral, aquela igreja cujo germen é a Capelinha de Palha, foi construído outro prédio público chamado de Delegacia Fiscal, também em estilo neoclássico e dedicado aos fins de arrecadação de tributos que eram devidos pelos súditos. Então, nós temos esse prédio que ainda está de pé e mantém as suas linhas originais, recebeu uma ou outra modificação ampliativa e hoje lá funciona o Memorial Câmara Cascudo. Então, ali foi outra dotação, outro prédio público que foi construído e foi dando uma feição mais moderna à cidade de Natal. Mas ao tempo em que as repartições se instalavam na Cidade Alta, e isso puxava pelo número de pessoas que vinha tanto de Portugal como de Pernambuco, ou daqui mesmo, que crescia já em qualidade, isso foi povoando por pessoas de nível de classe média, classe um pouco mais abastada, a Cidade Alta. A Ribeira também começou a dar os seus passos para deixar de ser puramente um mangue ou apenas um apoio do porto. É que lá foi instalada a estação da Great Western, ou seja, a primeira estação de trem. Construídas as linhas de trem que ligavam o interior e buscavam Pernambuco também, então o primeiro transporte público que se tem aqui no Rio Grande do Norte, em Natal, é o ferroviário, e construída ali na Ribeira a estação de trem, que não é a estação que temos hoje, não é aquela estação atual, mas já foi instalada ali na Ribeira a estação da Great Western. E como as pessoas, para embarcar, para viajar para o interior e até mesmo para sair do estado em razão da construção da ferrovia em busca de Pernambuco, etc. Tal, tinham que descer para a Ribeira, o bairro foi se desenvolvendo com comércio, com serviços de alimentação, etc. e tal, e sendo impulsionado para a urbanização, o que mais adiante se chama até de sanitarização da Ribeira, que saiu sendo apagado o estigma daquela região de mangue. E lá também se instalou uma fábrica de tecidos, que foi o motriz do desenvolvimento aqui da capital por muito tempo, do empreendedor chamado Juvino Barreto. Então, essa pessoa tinha uma ligação familiar. Em outra oportunidade a gente fala com as famílias Pedrosa e Albuquerque Maranhão, que fizeram história na política e na atividade empresarial aqui no Rio Grande do Norte. Então, Juvino Barreto constrói ali na Ribeira uma fábrica de tecidos e edifica a sua própria residência em frente à fábrica de tecidos. Onde é essa fábrica de tecidos? É exatamente no final da atual Avenida Câmara Cascudo, onde hoje funciona um prédio da Caixa Econômica, numa confluência da Avenida Valfredo Gugel, aquela avenida que vem contornando desde o Tirol até chegar na Ribeira, passando pelo viaduto do Baldo, etc. e tal. E quando ela chega lá, ela forma uma esquina com a Avenida Câmara Cascudo, que antigamente se chamou, naquele trecho também, de Junqueira Aires. Mas o certo é que ali estava instalada a indústria de tecidos pertencente a Juvino Barreto, e ele fez um big palacete em frente à fábrica, que depois até ele doou para o Colégio Salesiano, onde hoje é o Salesiano. Então, aquela construção mais antiga, aquela parte mais antiga do Colégio Salesiano São José, era a casa de Juvino Barreto.
Então, isso foi também outro impulso para a Ribeira. E quando se chega à limpeza daquele mangue que tinha naquela parte ali, naquela chã da Campina, como chamavam ali, foi iniciada a construção de um teatro. Então, o nível alto da Ribeira, ele começa com sede dos transportes públicos, através da linha ferroviária e da estação ferroviária, com a chegada de uma indústria de vulto para a cidade naquela época, e com a construção do teatro. Então, o teatro, que inicialmente chamava-se Carlos Gomes, e aí nós devemos a família Albuquerque Maranhão, que governou o estado debaixo de muita crítica, etc. Tal, mas a iniciativa de se construir aquele teatro ali vem mostrar essa pujança da Ribeira, cujas obras do teatro, que depois veio a se chamar Alberto Maranhão, mas inicialmente chamado Carlos Gomes, data de 1896. A essa altura, o comércio já se expandia na Ribeira em razão da atividade portuária. Então, nós não estávamos mais falando em um mangue infecto, mas sim de um bairro que se desenvolvia com comércio de qualidade. Então, a essa altura, nós vamos encontrar a chegada do século XX com 2 bairros em Natal. Então, não é mais Natal de 2 ruas, é Natal de 2 bairros. A Cidade Alta, com a sua vocação para a residência e para a instalação de atividades terciárias, ou seja, repartições públicas, escolas, igreja, etc. e tal. E lá na parte da Ribeira a edificação e a delineação de uma área comercial, de uma área bastante empresarial. Eu falei várias vezes aqui na igreja, que hoje é a matriz de Nossa Senhora da Apresentação, e esqueci de fazer 2 registros que são importantes, aliás 3, porque os núcleos que se formam ao redor de templos religiosos têm importância também no desenvolvimento da cidade de Natal, como em todas as outras cidades. Então, além da igreja, que hoje é a matriz de Nossa Senhora da Apresentação, algumas outras igrejas vêm dos anos 1700. Então, 1714, a Igreja do Rosário, também chamada de Igreja do Rosário dos Negros. Essa Igreja do Rosário dos Negros, ela ficava numa linha direta lateral àquele prédio que era a sede da Câmara e da cadeia. Esse prédio ainda existe, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, porque foi uma igreja construída, vocacionada a acolher os escravos e os filhos de escravos, para não se misturar com os brancos, com os senhores e senhoras que frequentavam as outras igrejas. Então, foi construída com mão de obra de escravos, e ela é muito bonita, eu acho muito bonita, mas profundamente simples. É uma igreja sem os detalhes, sem a sofisticação que as outras igrejas têm. Então é bastante simples, bastante austera, e graças a Deus ela se conserva assim. É um dos templos mais bem conservados aqui de Natal até os dias de hoje. Então, falo 1714, Igreja de Nossa Senhora do Rosário, ou Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que tem uma vista belíssima, debruçada para o rio Potengi. Também a Igreja de Santo Antônio, para alguns chamado Santo Antônio dos Militares, poucos chamam por esse nome. Ela é mais conhecida como Igreja do Galo. Fica na Rua Santo Antônio, antigo caminho de beber água, e sempre teve sob os auspícios dos frades franciscanos. Então, ela é uma igreja franciscana, embora não seja pobre, pois foi uma igreja
construída com belíssimo retábulo, com altares bonitos, uma parte dela feita em dourado, com peças de ouro, etc. e tal, muito embora sob a gestão dos franciscanos, e durante alguns períodos ela teve ocupação militar. Então, em várias fases, os quartos, os aposentos da igreja e do convento, que é um convento franciscano, foram ocupados por militares. Então, é uma igreja, e que talvez por isso chamada de Santo Antônio dos Militares, mas é mais conhecida como Igreja do Galo, porque na sua cúpula ela tem um galo de Barcelos, um galo daquele que orienta os pontos cardeais. Então está construído, está instalado lá no topo da igreja de Santo Antônio, que é uma igreja dedicada a São Francisco. 1774, a construção da primeira igreja na Ribeira. Então, é um fato interessante que a igreja de Bom Jesus das Dores, lá na Ribeira, que foi construída fora dos limites de Natal. Se eu considerar que é 1774, nessa época nós tínhamos a população de Natal toda estabelecida na Cidade Alta. Ali, onde hoje é a Ribeira, era o caminho para a Fortaleza. Então, nesse caminho para a Fortaleza é que se construiu uma igreja originalmente bonita, hoje muito deturpada em termos de estilo arquitetônico, porque foram feitas muitas modificações. Para que vocês tenham uma ideia, hoje ela é revestida de um azulejo unicromático de péssimo gosto. Houve uma modificação estética nas suas janelas, nas suas portas e tal. É uma igreja muito bem frequentada, ainda hoje, escolhida para muito casamento chique e tal, mas ela não representa mais arquitetonicamente a história que ela construiu de ser o primeiro templo religioso católico fora dos limites de Natal. Então, ela está lá na Ribeira. Eu acho que são essas as considerações que nós temos a fazer. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui na minha linha da história. Para o vídeo não ficar muito comprido, eu vou encerrar por aqui, mostrando essa panorâmica